Uma garota de 16 anos, que morava na mesma casa com os pais e a irmã mais nova, foi dormir em seu quarto. Na manhã seguinte, ela foi encontrada morta. A polícia imediatamente percebeu que estava lidando com um assassinato, mas nenhum de seus familiares ouviu nada. Naquela noite, foram necessários 31 anos para finalmente resolver esse caso, mas ninguém estava preparado para tal reviravolta. Fawn Cox nasceu em 24 de março de 1973 em Kansas City, estado do Missouri. Logo, seus pais tiveram mais 2 filhas. A família morava em uma pequena casa de 2 andares, localizada em um bairro residencial de baixa renda. Desde pequena, ela ajudava os pais a cuidar das irmãs mais novas, frequentava a igreja regularmente e era apaixonada por natação. Quando completou 16 anos, Fawn conseguiu um emprego de meio período em um parque de diversões local. Sua família vivia com bastante dificuldade financeira e a jovem procurava ganhar algum dinheiro nas horas vagas fora do horário escolar. Ela passou a maior parte das férias de verão de 1989 trabalhando. Na maior parte do tempo, a jovem ficava no caixa, vendendo ingressos para os brinquedos. Na quarta-feira, 26 de julho, ela terminou seu turno por volta das 10 da noite. Sua mãe e a irmã mais nova foram buscá-la de carro, já que o trajeto do parque até em casa de transporte público seria muito demorado. Assim que chegou em casa, Fawn foi dormir quase imediatamente, pois na manhã seguinte teria que trabalhar novamente. A jovem dormia no segundo andar, ela tinha um quarto só para si. No quarto ao lado normalmente dormiam suas irmãs, mas naquela noite ela estava sozinha no andar. Sua irmã Amber, que era apenas um ano mais nova, naquela noite estava trabalhando como babá para uma família conhecida. A outra irmã, Felícia, decidiu dormir no primeiro andar, pois lá era muito mais fresco. Era uma noite muito quente, e o ar-condicionado só funcionava no andar de baixo. Os pais delas também dormiam no primeiro andar. Na manhã do dia seguinte, por volta das 9 horas, toda a família acordou com o som do despertador no quarto de Fawn, mas, por algum motivo, a garota não o desligava. Então, ela, a irmã mais nova e a mãe subiram até o quarto dela, onde as aguardava uma cena horrível. Fawn estava deitada na cama sem sinais de vida, e havia hematomas visíveis em seu pescoço. A garota também não tinha pulso, e os pais imediatamente ligaram para a ambulância. Mas eles já não puderam ajudá-la. Era evidente que Fawn havia falecido algumas horas antes. Após examinarem seu corpo, os peritos médicos determinaram que a causa da morte foi asfixia. A jovem também foi vítima de violência sexual. Desde as primeiras horas, os policiais entenderam que teriam pela frente uma tarefa bastante difícil, uma investigação. Apesar de Fawn ter sido assassinada em seu próprio quarto, em uma casa pequena com isolamento acústico muito ruim, seus pais e sua irmã não ouviram absolutamente nada. No entanto, havia uma explicação para isso, uma explicação própria. O ar-condicionado no primeiro andar era antigo e funcionava muito alto, abafando qualquer outro ruído na casa. A única coisa estranha naquela noite foi notada pela irmã de Fawn. O poodle deles estava inquieto e latia. Mas ninguém deu muita importância a isso. Esse comportamento foi atribuído ao fato de que a cadela estava grávida. Ao examinar o local do crime, a polícia fez várias descobertas importantes. Segundo a versão deles, os invasores ou o grupo de criminosos entraram na casa pela janela do segundo andar, que dava para o quintal dos fundos. Perto da casa havia um trailer antigo estacionado, pelo qual era fácil subir até a cobertura do anexo, que ficava praticamente no mesmo nível da janela. A própria janela havia sido deixada aberta, já que no segundo andar não havia ar-condicionado, e era preciso encontrar alguma forma de lidar com o calor. No quarto de Fawn, os peritos encontraram as primeiras pistas importantes. Alguns fios de cabelo curtos, pequenas manchas de sangue e vestígios de sêmen no lençol da cama dela. Tudo isso foi enviado ao laboratório para análise. Além disso, desapareceram da casa alguns objetos, incluindo rádios, um videogame Nintendo e um aparelho de som estéreo. Mais alguns objetos foram encontrados no chão em frente à casa. Tudo parecia como se o ladrão os tivesse jogado pela janela para levar consigo. Mas por algum motivo acabou deixando-os lá.
Os detetives também descobriram que vários objetos haviam sido retirados do armário em um quarto vizinho no segundo andar. Na opinião deles, o criminoso se escondeu naquele armário, esperando que todos os moradores da casa adormecessem. Normalmente as irmãs de Fawn dormiam nesse quarto, mas não naquela noite. Por esse motivo, ninguém percebeu os objetos que haviam sido retirados. A polícia conseguiu encontrar mais uma pista estranha. No quarto de Fawn, foi encontrado um antigo boné militar. Todos os parentes dela afirmaram que nunca tinham visto esse objeto com a jovem, por isso os detetives supuseram que o assassino poderia ter esquecido o boné no local do crime. Apesar do impressionante conjunto de pistas, a polícia não conseguiu identificar rapidamente os suspeitos. O problema é que, em 1989, a perícia de DNA ainda era pouco desenvolvida e não existiam bancos genéticos comuns naquela época. O detetive Benjamin Caldwell, que estava encarregado do caso, apresentou a principal versão do ocorrido. Na opinião dele, realmente poderia haver mais de um agressor, e eles deveriam conhecer bem aquela casa. Como na completa escuridão, conseguiram chegar ao segundo andar pelo quintal dos fundos e também deveriam conhecer a disposição dos cômodos. O próximo passo da polícia foi procurar testemunhas. Eles interrogaram vizinhos, amigos e parentes das vítimas, mas tudo isso não trouxe nenhum resultado. Os detetives enfrentavam um problema significativo. O bairro onde ficava aquela casa era bastante pobre e violento. Nele atuavam várias organizações criminosas e seus membros. Era bastante difícil responsabilizá-los. Um mês após o assassinato de Faven, o caso finalmente começou a avançar. A polícia conseguiu uma testemunha que indicou 3 suspeitos. Essa testemunha sabia de uma série de detalhes importantes que a polícia nunca havia divulgado. Por isso, seu depoimento foi levado a sério. Os suspeitos eram 3 adolescentes, um dos quais era da mesma turma que Faven. Eles foram presos e interrogados, mas os rapazes negaram qualquer envolvimento no assassinato. Durante uma busca na casa de um deles, a polícia descobriu itens roubados do quarto da vítima. Isso foi suficiente para indicar os 3. Acusação de homicídio. Mas mesmo aqui, os detetives se depararam com uma decepção. Primeiro, a testemunha de repente retirou suas declarações e parou de cooperar com a polícia. Em segundo lugar, a análise de DNA, cabelos, sangue e sêmen encontrados na cena do crime não mostrou uma correspondência inequívoca com as amostras dos suspeitos. Naqueles anos, os peritos ainda não conseguiam estabelecer uma correspondência exata das amostras e todos os seus testes apresentavam resultados controversos. Em outras palavras, a análise não podia confirmar nenhuma correspondência total, nenhuma incompatibilidade garantida. Apesar disso, a polícia conseguiu obter informações úteis de um dos detidos. Em um dos interrogatórios, ele confessou que naquela noite realmente entrou na casa de Faven acompanhado de outros rapazes e roubou alguns objetos. Ele descreveu como subiu até o segundo andar, pelo beiral do toldo, e até revelou detalhes desconhecidos. Segundo ele, quando jogou o toca-fitas pela janela, a alça se soltou. O rapaz escondeu o objeto debaixo de um arbusto ali perto, e a polícia realmente encontrou esse item exatamente naquele lugar. Só que o jovem rapidamente retirou suas palavras e parou de colaborar com a investigação, o que impossibilitou o uso de sua confissão no tribunal. Por conta disso, a polícia teve que liberar essas pessoas. E a investigação voltou a um beco sem saída. Muito provavelmente, as testemunhas foram simplesmente intimidadas. Mas sem o depoimento deles no tribunal, o caso praticamente não tinha nenhuma chance. Sabe-se apenas que um deles passou 8 meses na prisão por roubar objetos da casa de Fawn. Desde então, o caso ficou engavetado por muito tempo. A polícia só retomou a investigação no início dos anos 2000, e a primeira coisa que fizeram foi inserir as amostras de DNA do local do crime no banco de dados CODIS. Ela havia sido criada alguns anos antes e continha amostras de DNA de pessoas condenadas por crimes graves. Infelizmente, não foi encontrada nenhuma correspondência com o assassino de Fawn. O surgimento desse banco de dados foi resultado de um grande avanço científico no campo do estudo do DNA.
Isso também permitiu que a polícia coletasse novamente amostras de DNA dos 3 suspeitos iniciais e realizasse testes mais avançados. Desta vez, os peritos determinaram de forma inequívoca que os cabelos, o sêmen e o sangue não pertenciam a nenhum deles. Isso era bastante estranho, considerando o fato de que objetos da Fawn foram encontrados com os suspeitos. Os detetives supuseram que os 3 rapazes realmente cometeram o roubo à casa dela naquela noite, mas havia mais uma pessoa com eles. Foi exatamente essa pessoa que violentou a garota e a matou. Tudo isso levantava ainda mais perguntas. Será que realmente 4 criminosos conseguiram entrar na casa sem serem notados, matar Fawn e sair do local do crime sem serem percebidos? A polícia ainda não tinha resposta para essa pergunta. Desde então, o caso voltou a ficar parado. A cada ano, a família de Fawn acreditava cada vez menos que esse assassinato algum dia seria solucionado. Eles continuavam acreditando que aqueles 3 suspeitos estavam em sua casa naquela noite e poderiam apontar o assassino, mas nunca fariam isso. A única coisa que poderia ajudá-los a descobrir a verdade era a amostra de DNA guardada no laboratório da polícia. Em 2018, algo interessante aconteceu. Amber, a irmã mais nova de Fawn, revelou alguns detalhes inquietantes sobre esse crime. Ela compartilhou seus pensamentos e fatos desconhecidos pela polícia em um fórum americano popular dedicado a crimes não solucionados. Em seus 23 anos de existência, o fórum conquistou uma reputação muito sólida, e seus participantes ajudaram a polícia a resolver vários casos de grande repercussão. Amber passou pela verificação e confirmou que ela realmente é quem diz ser. Portanto, a mensagem dela merece atenção. Na opinião dela, os criminosos entraram na casa no momento em que a mãe de Fawn e a filha mais nova foram buscá-la no trabalho. O pai delas, que estava em casa naquele momento, estava dormindo. Em seguida, os criminosos se esconderam no armário de um quarto vazio no segundo andar e esperaram até que todos adormecessem. Amber também contou que pelo menos 2 dos criminosos conheciam Fawn pessoalmente. Um deles estudava com ela, enquanto o outro conheceu a garota na igreja alguns dias antes do assassinato. Amber estava presente no momento em que eles se conheceram e tinha certeza de que o rapaz ficou interessado por sua irmã de forma romântica. Depois, ela concluiu que os criminosos inicialmente planejavam matar Fawn, e o roubo foi apenas um fator secundário. Já a polícia mantinha a versão de que os criminosos invadiram a casa com o objetivo de lucro. E ao verem a garota dormindo lá, decidiram violentá-la. Mas por que Amber tinha tanta certeza de que eles haviam planejado o assassinato com antecedência? Ela disse que roubar a casa deles simplesmente não fazia sentido. A família vivia na pobreza e não possuía nada de valor. Mas o fato seguinte era ainda mais interessante. Amber contou que, para estrangular Fawn, os criminosos usaram a camisola de sua irmã mais nova, que estava no quarto ao lado. Isso significava que os agressores pegaram a camisola daquela sala com antecedência e se esconderam no armário para estrangular a vítima. Se eles não tivessem planejado o assassinato com antecedência e tivessem encontrado Fawn durante o roubo, não faria sentido algum pegarem a camisola do quarto ao lado. Amber acrescentou que os criminosos também precisavam conhecer a rotina da família para conseguirem entrar na casa sem serem notados. Ela mesma trabalhava como babá de segunda a sexta-feira e só ficava em casa durante o dia. Nos fins de semana, a jovem dormia justamente naquele quarto no segundo andar, por onde os ladrões entraram. Consequentemente, os criminosos teriam sido notados imediatamente. Além disso, eles precisavam vigiar a casa e esperar o momento em que a mãe de Fawn, junto com a irmã mais nova, fosse buscar a jovem no trabalho. Apesar de tudo isso, o relato de Amber não ajudou a desvendar o mistério desse caso. Mas já era 2018 e a ciência no campo do estudo do DNA havia avançado muito. Dezenas, ou até centenas de casos, há muito esquecidos, estavam sendo resolvidos, graças às novas ferramentas de análise. Os parentes de Fawn viam tudo isso e se indignavam. Por que a polícia não se apressa em reabrir a investigação do assassinato? Eles estavam em contato constante com os detetives responsáveis pelo caso e sempre recebiam a mesma resposta.
A análise ampliada das amostras de DNA exige dinheiro, e a polícia tem dezenas de casos assim. Por esse motivo, aos familiares só restava esperar até que chegasse a vez deles e fosse liberado o financiamento. Mas eles decidiram tomar a iniciativa e, em 2019, lançaram uma campanha de arrecadação de fundos. A família queria cobrir totalmente os custos da análise das amostras de DNA e também ofereceu uma recompensa de $10 mil por qualquer informação que levasse à captura do criminoso. Graças à ampla cobertura do caso pela mídia e às inúmeras entrevistas concedidas pelos familiares, muitas pessoas solidárias responderam aos pedidos de ajuda. A família conseguiu reunir rapidamente a quantia necessária, mas mesmo assim, eles foram surpreendidos por uma decepção. O departamento de polícia recusou-se a iniciar essa análise financiada pelos familiares da vítima. O detetive principal explicou que, em uma situação como essa, certamente surgiria um grande problema. Se os familiares de uma vítima puderem pagar por esses testes e acelerar a obtenção dos resultados, então o mesmo direito deve ser concedido a centenas de outras famílias que há anos procuram os culpados pelo assassinato de seus entes queridos. E colocar isso em prática é simplesmente impossível, pois pesquisas inovadoras de DNA são realizadas por apenas alguns laboratórios no mundo e, com uma demanda tão grande ao mesmo tempo, seus recursos simplesmente não seriam suficientes. A principal empresa na área é a Parabon Nanolabs, que já mencionamos várias vezes em outros vídeos. Eles alcançaram um progresso colossal no estudo do DNA. Desde a busca por parentes de uma pessoa a partir dos menores vestígios genéticos até a criação de um retrato aproximado do portador do DNA. Foi exatamente esse laboratório que deveria analisar as amostras deixadas no quarto do Fauno na noite do assassinato dela. Os parentes da jovem achavam que a polícia não tinha pressa em cuidar do caso deles. Por outro motivo, eles eram uma família pobre de um bairro ruim. E um assassinato ali não era prioridade para os investigadores. Em uma entrevista, a irmã do Fauno disse que se fosse o assassinato de membros de famílias ricas ou de pessoas de alto escalão, todas as investigações necessárias teriam sido feitas imediatamente. Infelizmente, eles não conseguiram acelerar esse processo, e só no final de 2020 aconteceu o tão esperado avanço. Mas a família não estava preparada para essa verdade. Com apoio financeiro do FBI, a polícia finalmente enviou as amostras do quarto do Fauno para o laboratório. Lá, começaram a analisar detalhadamente o DNA e a buscar possíveis parentes do seu portador. Principalmente, eles trabalharam com a amostra de sêmen encontrada na cena do crime. Em novembro de 2020, eles finalmente conseguiram identificar a pessoa a quem aquele DNA pertencia. Era o primo de segundo grau de Fawn, Donald Cox. Naturalmente, essa notícia abalou toda a família. Na época da morte de Fawn, Donald tinha 21 anos e ninguém sequer cogitava sua possível participação. Além disso, Donald era uma pessoa bastante problemática e estava sempre indo parar atrás das grades. Ele foi condenado por delitos menores, como furto e posse de substâncias controladas. Infelizmente, naqueles anos, eles não prendiam esses criminosos. Amostra de DNA. Caso contrário, este caso já teria sido resolvido muito antes. Em 2006, Donald morreu de overdose, mas a polícia investigou sua morte porque algumas circunstâncias pareceram suspeitas. Foi justamente graças a essa investigação que a amostra de DNA dele foi preservada, mas ela não foi incluída no banco de dados do FBI, pois naquele caso, o homem era a vítima, não o criminoso. Assim que os peritos informaram a polícia sobre sua descoberta, eles compararam essa amostra com o sêmen encontrado na cena do assassinato e obtiveram uma correspondência de 100%. Apesar de toda a gravidade dessa descoberta, os parentes de Fawn finalmente obtiveram a resposta para a pergunta que os atormentou por 31 anos. Mas em toda essa história restou um ponto muito importante. Muitas evidências indicam que aqueles 3 suspeitos iniciais também estiveram na casa de Fawn, naquela noite.
Agora ficou claro como os criminosos sabiam tão precisamente sobre a casa e a rotina da família. Donald era um visitante frequente deles e conhecia todas essas particularidades. No entanto, a polícia encerrou o caso e nenhuma nova acusação foi feita contra esses 3 homens. A irmã de Fawn declarou que não vê sentido em forçar uma confissão deles, mesmo que essas pessoas estivessem na casa naquela noite. Talvez eles nem tenham testemunhado o assassinato em si. Donald poderia muito bem ter ficado sozinho na casa e só depois atacado Fawn. Felícia acrescentou que esses 3 suspeitos já pagaram pelo que fizeram. Durante todo esse tempo em que o caso permaneceu sem solução, toda a vizinhança tinha 100% de certeza da culpa deles. Por causa disso, eles eram tratados de forma extremamente negativa, com todas as consequências decorrentes disso. Segundo a irmã de Fawn, a vida deles foi praticamente destruída. Além disso, já depois do encerramento do caso, descobriu-se que, inicialmente, a polícia soube desses suspeitos por meio da família. De um deles, os parentes notaram um console Nintendo entre os pertences dele e se lembraram de que exatamente esse modelo havia sido roubado da casa de Fawn. Isso foi mencionado nas notícias, sim, e cada morador do bairro já sabia todos os detalhes. De qualquer forma, provar a culpa deles simplesmente não é possível e os parentes da vítima finalmente sabem o nome do assassino. Ele viveu 17 anos sem sofrer qualquer punição pelo que fez. E durante todo esse tempo, como se nada tivesse acontecido, continuou convivendo com a família. Mas, no final das contas, o vício em substâncias proibidas o levou à cova e ele não representava mais ameaça para ninguém. Compartilhe sua opinião sobre essa história nos comentários. E não se esqueça de deixar um like se você gostou do vídeo. Obrigado por assistir.